Fala pessoal, meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e eu estou começando a partir de agora uma série de vídeos falando sobre casamento. Esse vídeo é um vídeo de uma série. Então, se você chegou aqui agora, o primeiro vídeo que você está vendo, o primeiro contato que você tem com esse canal, esse vídeo faz parte de uma playlist que nós vamos falar sobre casamento. Tem vários vídeos falando sobre casamento aqui e diversos outros assuntos, mas este vídeo em especial é uma série que eu chamei de Casamento, uma viagem a dois. Então, se você chegou aqui agora e você não assistiu os outros vídeos ainda, vê esse vídeo e assiste os próximos vídeos também, para você entender direitinho o assunto e você ser abençoado, que eu tenho certeza que essa série de vídeos vai abençoar muito a sua vida. Caso você goste deste vídeo, e claro, você vai assistir os próximos, caso você goste, curte esse vídeo, comenta nesse vídeo, manda para outras pessoas, se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações para que você seja informado dos próximos vídeos. Se a playlist ainda não está montada, se você começou a ver agora e eu acabei de postar esse vídeo, então deixa o sininho ativado aí, que assim que eu postar os próximos, você vai receber a notificação e vai poder acompanhar, tá certo? O assunto casamento é um assunto muito importante e eu senti a necessidade de falar sobre esse tema, não porque falta esse tema dentro da plataforma YouTube, mas porque eu achei que falta um conteúdo. Eu não quero usar a palavra melhor, porque eu não quero ser soberbo ou prepotente, mas sobra conteúdos meio ruins, sabe? Então, eu tenho certeza que aqui, nesse vídeo, você vai ouvir coisas que você não vai ouvir, não ouviu em outros vídeos. Por isso, não perca, não deixe de ver até o final. Eu separei aqui essa série em 4 vídeos, tá bom? Então, esse vídeo aqui eu vou falar sobre o casamento, o que é o casamento, sobre a questão mais espiritual da revelação do casamento. E aí, nos próximos, eu vou falar sobre quais são os deveres da esposa, quais são os deveres do marido, e aí, no último, quais são os deveres que pertencem aos dois. E sim, casamento é um conjunto de deveres, tá? Nós devemos coisas. Por isso que eu acho que muito do conteúdo que tem hoje sobre casamento na internet é muito fraco, é muito ruim. Hoje as pessoas se baseiam muito para falar de casamento, baseiam muito sobre toda essa questão mais psicológica, né? Sobre os 4 temperamentos. O marido é mais fleumático, a mulher é mais sanguínea, não sei o que e tal. E para mim isso é uma besteira, uma papagaiada, com todo respeito a você que acredita nisso, mas é uma besteira, tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu quero ser extremamente bíblico aqui. Eu quero fundamentar tudo que eu vou dizer no que a Bíblia está dizendo e acredito que esse é o padrão correto. Quando alguém faz diferente disso, eu entendo que está errado, tá? Nós vamos seguir o passo a passo da Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito de como o casal deve viver, porque, gente, quem criou o casamento foi Deus e nós vamos ver isso aqui. Então, quem sabe qual é o manual para o casamento dar certo? Ora, é o Criador, é Deus, não é isso? E a Bíblia fala muito sobre casamento, fala daquilo que importa de verdade. Nós vamos ver que pouca coisa as pessoas falam por aí que de fato importa, né? Tem muita coisa que é falada que não importa tanto. Não é que não importa que não vale a pena buscar, mas que não é o princípio para o casamento ter sucesso. As pessoas colocam coisas secundárias como o princípio e aí esquecem do princípio, mas é o princípio que importa, certo? A questão da construção da casa, né? Se você não fizer um alicerce, não importa as paredes, o telhado, a mobília, né? Vai deixar bonito e vai cair. Deu para entender a analogia? Bom, então vamos lá, nós vamos começar de fato com o que é o casamento. Para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 2. Está aqui a minha Bíblia aberta para você me acompanhar. Eu estou usando a João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Mas você pode estar usando outra tradução. Eu gosto dessa tradução, é mais literal o que o texto está falando, mas você pode acompanhar em várias. Aliás, eu recomendo que você tenha mais de uma tradução. É assim que eu estudo. E eu recomendo que você faça a mesma coisa. Então vamos lá. Nós vamos acompanhar aqui. Acompanhe comigo aqui o texto. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ver sobre Deus criando a mulher. Nós já vimos Deus criar o homem e aí agora Deus vai criar a mulher. Eu vou abrir aqui um parêntese para falar um pouco a respeito disso, né? Para a gente tirar algumas dúvidas também. É sempre bom a gente tirar o máximo de dúvidas possíveis, né?
Porque talvez você tenha ouvido aquela história boba, infantil, de que o Adão teve uma outra esposa antes e tal, porque fala lá em Gênesis capítulo 1 sobre Deus ter feito o homem e a mulher, e aí no capítulo 2 fala de Deus criando a mulher, ou seja, quer dizer que foi uma mulher lá atrás e agora outra mulher. Isso já começa uma besteira, porque nós vemos um pouco antes, no capítulo 2 também, mostra Deus criando o homem, né? Então, capítulo 1, Deus cria homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou tal no sexto dia, mas depois mostra ele criando o Adão, e aí depois mostra criando a Eva. É evidente, cara, gente, é óbvio que aqui é apenas um detalhamento de como foi a criação de ambos, os dois primeiros, o homem e a mulher, tá? Então, toda essa conversa de, teve a mulher antes da Eva e tal, é uma besteira. Tem um outro texto aqui também que nós vamos comentar a respeito desse assunto, que causa uma dúvida aí nos novos, né? Muitos malandros, muitos que já conhecem, se utilizam do texto com maldade, né? Para enganar, enfim, para ganhar alguma visibilidade. E aí os novatos, né? Os mais imaturos acabam caindo, aqueles que estudam um pouco menos. Então estude, pesquise, estude a palavra do Senhor, leia com atenção, conheça o texto, que você vai ver que o texto ele vai se consertando, ele vai tirando dúvidas, tá? Sobre cada coisa. Então vamos lá. Então aqui em Gênesis capítulo 18, diz assim o texto. Eu deixei bem grande mesmo assim, para você conseguir ler junto comigo. Eu vou até sublinhar aqui, deixa eu pegar uma cor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar primeiro toda essa cor. Pronto. E agora eu vou começar a riscar conforme eu vou lendo com você. Então, Gênesis 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora idônea para ele. Então, vamos nos concentrar aqui primeiro. Deus falou assim. Veja, você conhece o texto, tenho certeza que já pelo menos ouviu falar, já ouviu alguma pregação. Deus vai criando e conforme ele cria, o texto vai dizendo, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, né? Mas o único ponto, quando ele diz que não é bom, é quando ele fala sobre o homem estar só. Então, Deus olhou para o homem e falou assim, não é bom que ele esteja só. E a pergunta que eu te faço é, não é bom para quem? Que eu sei, você já com certeza já ouviu muita brincadeira, muita piada com essa questão de, o homem estava... tem muito pastor que brinca com isso, né? O pastor Cláudio Duarte faz muita piada com isso também. O homem estava feliz lá, tranquilo, estava em paz, e aí Deus falou que não era bom que ele tivesse só. Né? Alguns vão dizer que o homem sozinho estava triste, estava solitário, enfim, e não é. Né? Os dois pontos aqui não estão corretos, apesar de terem algumas verdades. Né? O homem estava assim, completamente feliz. O homem estava no paraíso, ele tinha a presença de Deus, Deus ia lá falar com ele, o homem estava feliz. Tá? O homem não estava insatisfeito e triste. Então, porque o texto diz, não é bom que o homem esteja só. Ora, não é bom para Deus. Veja, aqui é a perspectiva de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, ele vai dizendo, o texto diz, viu Deus que aquilo era bom. Quem viu que era bom? Ora, Deus. Aí alguns falam, não, mas é porque ele estava pensando no homem, era bom para o homem. Sim, claro, era bom para o homem, mas na perspectiva de Deus. Era Deus que olhava e dizia, é bom ou não é bom. Então aqui quando o homem está só e não é bom para quem? Para o homem? Não, o homem estava completo, ele estava feliz, ele estava no paraíso. Não é bom para Deus. Deus não quis que o homem estivesse só. Para ele não estava completo o homem só. Para ele, algo ainda tinha que completar o homem. E nós vamos ver que, na verdade, isso é uma revelação que Deus deixa para o homem, né? Então, ele vê isso, Deus vê isso, e ele faz o seguinte. Vamos dizer aqui que existe uma espécie de uma estratégia bolada por Deus para que o homem também perceba isso, tá? Então, diz o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome, tá? Então veja, eu quero que você vá me acompanhando aqui. Deus, ele olha e fala assim, não, isso aqui não é bom, o homem sozinho não tá legal. Aí existe uma pausa para dar esse destaque aqui.
Você percebe que podia estar ao contrário, né? Podia estar dizendo que Deus criou os animais, trouxe para o homem, mas depois Deus fala assim, ora, não é bom que o homem seja só. Podia estar assim, não podia? Não, mas está ao contrário. Então, primeiro Deus vê, e aí existe um espaço aqui para um outro assunto, parece que é um outro assunto, e não é, tá? Deus traz os homens, traz os animais para o homem, para o Adão, e o Adão vai dar nome, esse é o trabalho dele. Ele é o dominador da terra, ele vai dar nome para os animais. E existe uma estratégia aí. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Veja, lá atrás Deus falou que ia fazer uma ajudadora idônea. E aqui, né, depois de ter dado esse espaço, ter dado esse trabalho para Adão, aí é dito que para o homem não se achava. Quer dizer, Deus estava procurando essa ajudadora. Pelo menos é o que parece, né? O que não é exatamente isso. Na verdade, o que Deus queria era que o Adão percebesse isso. Era que o Adão compreendesse isso. Porque Deus faz as coisas trazendo revelação dessas coisas aos homens. Em toda a história da humanidade, desde a criação, desde o princípio, desde aqui, Deus vai fazendo as coisas, trazendo para o homem revelação a respeito daquilo que ele está fazendo. Então, ele faz com que o homem perceba isso. O Adão está pondo nome e para ele não se acha uma ajudadora. Quer dizer, neste momento, Adão já estava procurando aquela que seria uma companheira para ele, alguém que fosse parecido com ele. E aí, eu quero que você imagine essa situação. O Adão está de pé, ou sentado talvez, mas os animais vão sendo trazidos a ele. E ele tem a oportunidade de olhar para os animais frente a frente, de ver animal por animal, e então perceber que nenhum deles se parece com ele, nenhum deles se parece, tá? E aí então, nós temos o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, o Adão percebeu, Deus vai lá e faz a cirurgia, Deus tira do Adão a costela e faz a mulher. E aqui existe um ponto que é a questão da criação da mulher ser diferente da criação do homem. O homem foi formado do pó da terra, nem por isso a mulher deixa de ser pó, né? Todos nós somos pó, as mulheres são pó. Apesar de que eu não saí do pó, e minha mulher também não saiu do pó, como também não saiu da minha costela. Mas veja, todo ser humano é pó, porque todo ser humano veio do Adão. Inclusive, a mulher, a primeira mulher, veio também do Adão, que era pó. Mas a mulher, ela vem diretamente, a Eva vem diretamente da costela do Adão. Por que Deus não criou a Eva, a primeira mulher, também do pó? Qual o sentido de Deus tirar uma parte diretamente do Adão para fazer essa mulher? Qual o sentido disso ter que acontecer? Ele poderia ou não ter criado do nada, ou criado de uma flor, ou de uma rosa. Nossa, imagina como seria algo bonito até, filosófico, se Deus tivesse criado a mulher de uma flor. Não seria extremamente bonito, mas ele tira do próprio Adão. Parece que aqui, o que Deus está deixando a demonstrar é que aquela pessoa que é feita para a gente tem algo da gente também nela. Entende? Parece que aqui essa é a mensagem que é trazida nesse contexto de criação. Quando eu escolho a minha esposa para casar, quando eu escolho alguém para casar comigo, essa pessoa, ela tem que ter algo meu também nela. Eu tenho que ver algo de mim nessa pessoa. Parece que essa é, pelo menos, uma das mensagens que o texto traz. Uma outra mensagem mais importante, que para mim é extremamente importante essa mensagem, é o que está um pouco mais à frente. Eu quero que você entenda isso, que vai se repetir muitas vezes na Bíblia. E a gente já vai falar disso. Versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Tá? E aqui nós temos algumas informações muito importantes.
Adão falou, essas aqui são as palavras de Adão. Esta é agora osso dos meus ossos. Mais uma vez, voltando àquele assunto lá sobre a Lilith, né? A primeira, suposta primeira esposa do Adão. Ah, tá vendo? Adão falou que agora essa é osso dos meus ossos. Quer dizer, a outra não era. Essa é uma coisa que muita gente fala, eu diria que com muita maldade, né? Muita gente utiliza aí de uma esperteza, uma expertise, para ficar inventando essas coisas, para levar as pessoas a acompanharem. Nossa, esse cara tem uma revelação incrível, existiu uma primeira mulher e tal. Isso é uma besteira, uma crença cabalística, judaica, antiga, que é propagada, infelizmente, até hoje. É uma coisa muito simples, o texto está dizendo ali, né? Nós vimos ali no começo, nós fizemos ali uma conjectura, imaginamos ali, é o que eu imagino. O Adão ali sentado ou de pé, e aí os animais sendo trazidos para ele e ele podendo ver animal por animal. E aí quando ele olha animal por animal, o Adão, ele tem justamente essa ideia na cabeça. Eles não têm os mesmos ossos e a mesma carne. Percebe? Eu quero que você entenda aqui. Veja a situação, imagine todo o contexto, imagine toda a cena. O Adão está ali vendo os animais sendo trazidos para ele. Ele vê o elefante, e ele percebe que aquele elefante não tem nada a ver com ele, não tem ossos, não tem carne como a dele. Ele vê uma girafa, ele vê uma vaca, ele vê um porco, ele vê uma galinha, ele vê um cachorro, ele vê um gato. Percebe? Os animais vão sendo trazidos e o Adão fala assim: poxa, essa não se parece comigo, não tem meu cabelo, não tem minhas orelhas, não tem meu nariz, não tem minha boca, não tem minhas mãos. As mãos dos animais não se parecem com as mãos do ser humano, nem a do macaco. O macaco não se parece com o ser humano, né? Então, uma pequena semelhança em algumas coisas ali, mas é muito pouco, é muito pouco. Mas quando ele vê a Eva de frente para ele, eu quero que você imagine a cena, é a primeira vez que ele vê um ser humano. Não tem espelho e agora ele está como diante de um espelho. Imagine quais são as palavras de Adão. Como fazem sentido agora essas palavras? Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porque literalmente é. É osso tirado do osso dele. É o mesmo modelo de osso, é o mesmo esqueleto. É a mesma carne. Tem cabelo como ele. Tem orelhas como as dele. Tem nariz como o dele. Tem olhos como os dele. Percebe? Vê como faz muito mais sentido essa interpretação, ao invés de, é porque já tinha uma mulher antes. Um negócio tirado do nada, tá? Então, o Adão vê a Eva, ele percebe ela como sendo ah, alguém que de fato se parece com ele. E aqui nós temos no texto dizendo também que esta será chamada mulher. Perceba, essa é a primeira mulher. Essa aqui é chamada mulher. Tem outro texto também que fala exatamente disso, dela ser a primeira mulher. Mas não vou abrir para outros textos. Talvez no outro vídeo a gente fale um pouco mais sobre isso, mas aqui vamos nos concentrar apenas nesse capítulo para o vídeo não ficar tão longo, que já vai ficar um pouco longo, que eu tenho muito texto para falar aqui. Então, o Adão percebe isso. E ele tem, então, a sua esposa agora. A mulher é dada a ele. Dada, e mais para frente eu falarei disso. Muita gente interpreta que também coloca essa ideia de que a mulher ela é submissa ao marido porque foi dada a ele. Não, não foi. Não é aqui nesse ponto ainda, tá? Vai acontecendo essa submissão. Nesse momento ela é uma ajudadora, uma adjuntora, é uma parceira, tá certo? Então, aqui no versículo 24, nós temos, preste atenção nisso aqui. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E agora eu faço uma pergunta importantíssima para você. Quem disse esse texto? Quem foi que falou essas palavras? Veja, nós vimos aqui no versículo 23 que Adão falou que esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, essa é chamada mulher, porque do homem foi tirado e tal. Mas quem disse isso aqui? Isso aqui não foi o Adão que falou. O versículo 24 não foram as palavras do Adão. O versículo 24 são as palavras de Deus. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós vamos ver esse texto se repetindo em outros lugares, por várias pessoas falando. Esse texto, essas palavras não são as palavras de Adão. Essas palavras são as palavras de Deus. E aqui nós temos a revelação do casamento. O que é o casamento? O casamento é a união espiritual do homem com a mulher.
casamento é a revelação de Deus. Veja, talvez você já tenha ouvido falar que quando nós casamos, nós temos um simbolismo aí com a união de Jesus com a igreja, né? E aí muita gente tem a ideia de que Deus uniu Jesus com a igreja copiando o casamento dos homens. E não é isso. É o contrário. Deus não uniu Jesus com a igreja copiando o casamento dos homens. Deus já tinha o plano da união de Jesus com a igreja desde a eternidade. Isso aqui vem depois de Jesus na eternidade, né? Então, o plano principal de Deus sempre foi, a ideia de Deus sempre foi a união de Jesus com a igreja. Isso aqui é o que vem depois. Então, o nosso casamento é um espelho, é um reflexo do que é a união de Jesus com a igreja. E Deus colocou nos homens e nas mulheres, evidente, no ser humano, colocou essa revelação. Então, quando eu me caso com a minha esposa, eu estou revelando a união de Jesus com a igreja. Eu represento Jesus e minha esposa representa a igreja. Eu quero que com essas palavras em mente você tenha ideia de como é sagrado, de como é espiritual a união do matrimônio, o casamento, tá? Isso aqui é extremamente espiritual. Nós vamos ler outro texto que está aqui em Mateus, capítulo de número 19. Vamos lá. Mateus 19, nós temos Jesus falando com os discípulos, ensinando as pessoas. Então, o versículo de número 3 diz assim, presta atenção. Versículo 3 de Mateus 19. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, como sempre, né? Os fariseus eles tentavam colocar Jesus à prova, trazer alguma questão muito complicada para tentar queimar ele ali, colocar ele contra o povo contra ele, enfim, tentar pegar ele no pulo, né? E trouxeram a questão do casamento. É lícito, por acaso, repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar é dar o divórcio, né? É se divorciar da mulher? E aí nós temos a resposta de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, veja, então, ele falou, está escrito lá no princípio, vocês não leram? Vocês não leram que aquele que os fez macho e fêmea, e ele disse. Quem disse? Deus disse, tá? Aquele que fez lá no princípio, fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Veja, Jesus está dizendo que aquele que fez macho e fêmea foi ele que disse essas palavras. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Jesus está confirmando as palavras de Deus. Deus falou isso. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Certo? Então, foi Deus que juntou. Deus fez isso, ele pegou duas pessoas e fez uma só carne. E aí, portanto, veja, não são mais dois, são uma só carne, tá? Então é importantíssimo que você entenda isso, que Deus olha para você e para o seu cônjuge, seu marido, sua mulher, e ele vê como uma pessoa só. Muito importante, Deus fez macho e fêmea. Apenas isso, o que passar disso, procedência maligna, tá? Macho e fêmea, homem e mulher, ponto final. Nada dessa porcariada que você está vendo por aí. Então fez o homem, fez a mulher e uniu os dois. Apenas os dois. Não existe trisal, não existe casamento com 3, 4, 5 pessoas, como até algumas religiões acontecem por aí. Né? Os muçulmanos, o homem se casa com até 4 mulheres, dependendo do país, dependendo das leis de cada região. E isso está totalmente errado, totalmente equivocado, tá? O homem e a mulher, um homem, uma mulher, os dois se tornam uma única pessoa, porque isso revela a unidade de Jesus com a igreja, tá? Um único corpo. Nós vamos ver isso mais para frente. É importante falar aqui a questão do divórcio, né? Então eles vão perguntar no versículo 7, disseram-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas no princípio não foi assim, tá? E digo mais, versículo 9, porém,
que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Jesus aqui ele coloca o que muita gente fala que é um escape, né? Uma única desculpa para o divórcio, que é a questão da fornicação, a questão do adultério, tá? E nós vamos ver que Jesus não deu uma desculpa para o divórcio, tá? Ele não deu uma brecha para o divórcio. Não é que ele vai assim, não, nessa questão eu deixo. Não, não é isso. Nós vamos ver, já entender o que acontece aqui. Eu quero falar sobre um outro texto e aí nós vamos aprofundar nessa questão. Vamos lá abrir também em 1 Coríntios, capítulo de número 6, e você vai ler comigo no versículo 15 e no versículo 16. Eu já deixei marcado aqui, versículo 15 e 16. Presta atenção. Nesse capítulo, Paulo está falando a respeito sobre adultério. Ele fala sobre prostituição aqui nesse capítulo, sobre relações sexuais. 1 Coríntios fala muita coisa sobre casamento. É muito importante conhecer os textos de 1 Coríntios para você entender bastante sobre casamento. Nós vamos falar muito aqui mais para frente também nos próximos vídeos. Mas veja aqui, eu quero que você entenda aqui agora. Versículo 15 é dito assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os membros de uma meretriz? Não, por certo. Do que Jesus está falando? Como eu já disse, ele está falando sobre relações sexuais, está falando sobre prostituição, pornografia. E ele está repreendendo essa maneira de viver de muitos lá que se deitam com prostitutas. E ele fala, olha, você vai fazer o corpo de Cristo, vocês são membros do corpo de Cristo. Você vai fazer do corpo de Cristo membro de uma meretriz? Veja, aqui a questão não é que uma meretriz não pode crer em Jesus e se tornar corpo de Cristo. Né? Quando ela se torna corpo de Cristo, ela não pode mais ser uma meretriz, certo? Enquanto ela for, ela não é corpo de Cristo. Mas existe uma forma da pessoa que ela não é ela, a pessoa não está sendo a pessoa prostituída, mas está se deitando com quem se prostitui. Neste caso, essa pessoa também leva o corpo de Cristo a estar unido com a prostituta. Como isso acontece? Versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Veja aqui que coisa incrível de você entender. Quando uma pessoa se deita com uma prostituta, no caso aqui, ele se torna um com ela. Veja, muita gente entende que o casamento é o que torna as pessoas uma coisa só, né? Então, marido e mulher, eles são uma só carne por causa do casamento. Mas o que é o casamento? O que é o casamento? Como se dá o casamento? Como é feito o casamento? Nós fazemos aqui no Ocidente toda aquela cerimônia, e aí nós colocamos aliança, tem tudo aquilo, um pastor, um padre, casa e tal. Mas como se dá um casamento de verdade? O casamento se dá pelo ato sexual. Então, quando o homem se deita com a mulher, quando eles têm a primeira relação sexual, eles estão casados. Essa é a união. É daí que eles se tornam uma só carne. Veja, é muito importante que você entenda isso. Quando que eu me tornei uma só carne com a minha esposa? Não foi no cartório. Não foi na frente do pastor. Não foi quando eu coloquei aliança. Mas foi quando nós tivemos a nossa primeira relação sexual. Eu passei a ser um com ela. E aí, eu quero que você entenda isso aqui. Imagine que eu tenho uma esposa, estou casado, sou uma pessoa, uma carne com ela, e aí eu vou e tenho um caso com outra pessoa, e me deito com outra mulher. Nesse momento, a hora que eu me deito com essa mulher, primeira relação que eu tive com ela, eu passo a ser uma só carne com essa mulher. Neste momento, eu estou me casando com ela. Neste momento, Deus deixou de olhar para mim e para minha esposa como sendo uma só carne e passou a olhar para mim e para essa outra pessoa como sendo uma só carne. Você entendeu isso? Ah, mas e aí o que acontece? Aí é um caso, né? Eu volto para casa e eu me deito de novo com a minha esposa. O que acontece nesse exato momento? Nesse exato momento, eu passei de novo a ser uma só carne com a minha esposa legítima. E eu cometi mais um adultério. Veja, quando eu me deitei com a amante, cometi adultério. Quando eu voltei e me deitei com a minha esposa, cometi outro adultério, porque eu estava casado com a amante. E se eu deixo a minha esposa
vou me encontrar de novo com a amante, me deito com ela de novo. O que aconteceu de novo? Mais uma vez, eu cometi um adultério e me uni a ela de novo. Você está entendendo isso aqui? Olha, quando Jesus ele fala assim, que existe um único motivo aceitável para a carta de divórcio, para repudiar a esposa, é a questão da fornicação, é o adultério. Não é que Jesus está dando uma brecha, dizendo, não, aqui você pode divorciar. Não. A questão é que aqui já está divorciado. O adultério não é um motivo para que eu possa me divorciar. O adultério é o divórcio acontecendo. Porque quando eu me deito com outra mulher, eu não estou mais casado com a minha mulher. Por isso ela não tem mais que me aceitar. Por isso ela não precisa me aceitar de volta na casa dela. Nós não somos mais nada. Ela não me deve mais nada nesse momento. Eu estou casado com a outra. Então, daqui, o que alguém pode entender? Ah, mas então, se eu deitei com outra pessoa, né, cometi adultério, e eu voltar e deitar com a minha esposa, então tá tudo certo, eu voltei a estar casado, acabou, não tem problema nenhum. Tem muito problema, tá? A Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Imagine você ter um caso, voltar com a sua esposa, voltar com esse caso, voltar com a sua esposa. Imagine quantos adultérios você está cometendo, porque você está cometendo adultério com a sua esposa e com a outra pessoa. Jesus falou no texto lá que nós lemos, se você divorciar da sua esposa, né? Se não for por causa de adultério, se você divorciar dela e você se deitar com outra pessoa, você comete adultério e faz com que a outra também cometa adultério. Como? Ora, porque você está casado. Então, além de você cometer adultério, quem deitou com você está quebrando a sua aliança com outro, também está cometendo adultério. Então, quando você trai, o peso disso é gigante, porque você está cometendo adultério várias vezes, tanto com a esposa quanto com outra, e você está quebrando simultaneamente uma aliança atrás da outra. Imagine os olhos de Deus em relação a essa coisa absurda. É muito pesado, é extremamente pesado, e nenhuma pessoa com um juízo mínimo deveria pensar, sequer pensar, em cometer adultério. Vamos ler também outro texto aqui, Malaquias de número 2, versículo de número 13 em diante. O texto fala assim, veja só o peso do que está escrito aqui. Versículo 13. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Então, Deus está falando aqui através do profeta, que eles estão fazendo isso, eles estão cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro, com gemidos, e Deus não está recebendo deles a oferta deles e nem aceitando com prazer nada das vossas mãos. Veja, eles estão chorando sobre o altar, eles estão derramando lágrimas, eles estão gemendo. Entenda só como essas pessoas aqui do texto estão angustiadas, elas choram, elas molham o altar com as próprias lágrimas, elas estão muito, muito aflitas, elas estão gemendo, diz o texto. Mas Deus não está recebendo a oferta delas. Que será que eles fizeram de tão grave para Deus não receber a oferta deles? Versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então eles dizem, por que o Senhor não recebe a nossa oferta? Por que o Senhor não atenta para nós? Eles estão chorando e estão se perguntando isso. E a resposta é, porque Deus, o Senhor, foi testemunha entre você, a mulher da sua mocidade, mas você foi desleal com ela. Você foi desleal com a tua companheira, a mulher da tua aliança. Quer dizer, eles cometeram adultérios e por causa disso, Deus não ouve mais o choro deles, Deus não aceita mais o que eles entregam no altar. Veja como Deus repudia isso. Versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. Então, Deus ele não fez de dois um só, ainda que sobrava um espírito, porque Deus olha pra gente, Deus olha pra mim e pra minha esposa como sendo uma carne só, uma pessoa só, ainda que nós tenhamos dois espíritos, ela não vai ser salva por mim, nem eu por ela, a salvação é individual, Deus vai tratar a mim
e vai tratar a ela segundo cada um de nós fez individualmente, mas ele olha para nós dois, ele escolheu olhar para a gente assim e ver uma só carne. Tá? Deus fez assim. Por que Deus fez assim? Por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então o texto diz aqui, por que Deus fez um só? Porque ele buscava uma descendência para ele. Deus olha para a gente como ele olha para Jesus e a igreja. Nós que fazemos parte da igreja, nós somos filhos de Deus por causa dessa união de Jesus com a igreja. Nós somos filhos de Deus porque cremos que Jesus morreu para nos salvar, o corpo de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a descendência santa de Deus. E Deus quer que a gente tenha exatamente isso na nossa vida. Que a minha união com a minha esposa seja uma união santa. Que meus filhos sejam de um casamento santo. Hebreus fala que bendito é o leito sem mácula. Então, Deus, ele olha para um casamento como algo puro e santo. E ele olha para o adultério como algo tenebroso, algo terrível, algo depravado, uma abominação, tá certo? Esse é o peso de um casamento. Então, só mais um texto para a gente concluir. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Eu sei que muita gente fala desse texto, e aí eu acho que muitas vezes é muito mal utilizado, mas ele é um texto muito válido, tá? É um texto que é muito importante para a gente entender essa questão do casamento, porque talvez você seja um marido e você está aqui assistindo e você quer melhorar o seu casamento e a sua esposa talvez não esteja na mesma intenção. Talvez você seja uma mulher, uma esposa e quer melhorar o seu casamento, talvez seu marido não esteja no mesmo espírito. É importante que isso aconteça. Então é importante que você vai entender daqui para frente quais são as suas funções, e tem a sua função, tem a função dele, tem a função de ambos, e talvez você vai cumprir com a sua parte e essa pessoa não vai, mas você precisa cumprir com a sua parte, tá? Mas é evidente que é melhor quando os dois fazem juntos. Se os dois estiverem trabalhando juntos, tudo vai dar certo. Se não tiver, pode dar certo? É evidente que pode dar certo. E eu acredito que vai dar certo. Mas talvez demore um pouco mais, talvez você tenha que sofrer um pouco mais. Mas casamento é sofrimento. Não é porque casamento é mais difícil. Tudo é sofrimento. Tudo que vale a pena é sofrido. Criar filhos é sofrido. Trabalhar é sofrido. Ter sucesso é sofrido. Nada daquilo que é bom, nada é fácil. Né? Ter saúde, pensa uma coisa difícil é ter saúde. Tem que comer direito, tem que se exercitar. Né? Então é muito difícil você fazer tudo que é bom. E casamento é algo que é maravilhoso. É a revelação de Deus colocada na gente. Então é algo que é difícil. Então é melhor que estejam ambos trabalhando juntos. Talvez não esteja, se estiver, vai ser melhor. E por que vai ser melhor? Porque o texto diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então vão chegar mais longe, né? Vão receber mais por aquilo que fazem. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, vocês vão enfrentar a dificuldade do diabo, talvez de parente, talvez de amigos, inclusive parente e amigo, nem sempre é má intenção. Muitas vezes são boas intenções, mas são pessoas que não entendem o que é o casamento, não têm uma visão espiritual, não temem a Deus, não servem a Deus, e por isso vão tentar ajudar e vão ajudar da forma errada, tá? Vão atrapalhar. Então é importante que os dois juntos, eles possam se aconselhar, eles possam se ajudar, eles possam se levantar. O marido precisa defender a esposa quando a mãe, né, a sogra da esposa, quando a mãe, a cunhada, quando alguém fala mal da esposa, o marido tem que defender. Assim a esposa também tem que defender, tem que resistir àquela pessoa que está indo contra, porque você se uniu a essa pessoa, tá? Você faz parte da vida dela, literalmente. Deus olha para vocês como sendo um. Então, se vocês olharem para vocês como sendo um, se vocês se verem assim e vocês trabalharem em direção a isso, em direção a fazer dar certo, as coisas vão dar certo. Vão dar certo. Tá? Vai ter um longo caminho, vai ser difícil em muitos pontos, mas tudo é difícil. Casamento é difícil, casamento é complicado. Tudo é complicado, tudo.
Tudo. E tudo que vale a pena. Quanto mais vale a pena, quanto melhor é, mais difícil é. Porque é bom. Você não tem nada bom, fácil, de graça, assim, tá? Tudo aquilo que é bom demais custa caro. É difícil ter. Tem que batalhar, tem que trabalhar. O reino do céu, Jesus falou que é tomada à força, tá? Então, trabalhe, ganhe seu esposo, ganhe a sua esposa para estar com você nessa caminhada. Porque os dois juntos, trabalhando junto, o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil, tá bom? Então, eu espero você nos próximos vídeos. Se você gostou do que você viu até aqui, não deixe de ver os outros. Curte esse vídeo, deixa um comentário para mim. No final, vou fazer um apanhado dos comentários e vou responder algumas questões, tá? Vou falar sobre alguns comentários. Se inscreve no canal se você não é inscrito e até um próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.